Olá, amigos do Canada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Canadense. Hoje a minha convidada especial é a Karina Carvalho e a gente vai falar sobre o sistema de educação aqui no Canadá. A gente vai falar desde da daycare até o high school. A Karina, ela tá aqui há 14 anos, ela criou os filhos dela aqui, né? Educou os filhos dela num sistema canadense de ensino. E hoje a Karina tem uma daycare, né? Então, assim, ela tá no meio, né? E sabe muito bem desse assunto. Então, bora lá pro vídeo? Esse vídeo é um oferecimento da Vancity Home, a maior empresa de housing aqui no Canadá, presente em mais de 35 cidades. Então, se você deseja chegar aqui no Canadá já com a sua casa ou apartamento alugado, entre em contato com eles, todos os dados vão estar aqui na descrição desse vídeo. Karina, então conta pra gente da onde que você veio, conta um pouquinho sobre a sua história, como você chegou, você veio como, com família ou não? Então, eu sou de Fortaleza, Ceará. A gente veio para o Canadá em 2008, então a gente já vai completar 14 anos agora. É tempo. E viemos com 8 malas e 2 filhos de 6 anos, eles são gêmeos. Ai, graças. Então, viemos em 4, em 2008. Tá, e você veio como estudante? Qual foi a condição que vocês chegaram aqui? Isso, então, a gente já tinha aplicado para o visto de residência permanente, mas estava enganchado, então a gente antecipou a vinda com visto de estudos, a gente ficou uns 9 meses com esse visto até receber o visto de residência. Ah, legal. E qual que é a sua formação no Brasil? O que você fazia lá? Então, sou pedagoga, formada na Universidade Estadual, tenho 2 especializações e a minha maior experiência é com educação infantil, né, tanto em sala de aula como professora, como supervisora escolar também. Ah, bacana. E aqui no Canadá tive várias experiências também no sistema educativo aqui do Canadá. Ai, que legal. Até chegar no daycare. Até chegar hoje no seu daycare, gente. E o que te motivou a vir para o Canadá? Olha, além da famosa busca pela qualidade de vida e segurança, etc., um ensino melhor mesmo. Eu queria dar que os meus filhos tivessem um ensino de qualidade. Sim. Gente, o Joel hoje ele é o diretor, ele tá aqui atrás. Então, se a gente esquecer de alguma coisa, mesmo com a nossa cola aqui, ele tá aqui para lembrar a gente. Isso. Bom, o assunto ele é muito relevante, né? A gente recebe muito essa pergunta sobre o sistema de educação aqui, porque muitas pessoas que nos seguem têm um perfil familiar já com filhos, então chega aqui no Canadá já com filhos, né? Então, ou vão ter um filho aqui também. Ou vão ter filhos como aqui, gente, né? Então, assim, esse vídeo também é pra mim e pro Joel, pra gente entender um pouquinho mais. Eu acho que é um tema muito interessante, né, da gente compartilhar informação. Sim. E a Karina, por ter já todo esse histórico aqui no Canadá, Sim, a pessoa certa para nos ajudar a tirar todas essas dúvidas. Então vamos lá. Então vamos lá, Karina. O sistema de ensino, ele é gratuito no Canadá? Se sim, a partir de qual idade? Ele é gratuito a partir dos 5 anos, quando a criança entra no kindergarten, e é gratuito até o high school, final do high school. Tá. E como que é separado, assim, o sistema de ensino? O primeiro é kindergarten, o segundo é o elementary. O kindergarten, ele tá incluso dentro do elementary school. Então, é kindergarten até grade 6. Aí depois vem o junior high, que é da grade 7 até a grade 9. E depois vem o high school, né? Que é grade 10 to 12. Entendi. Então, até grade 12. Então, são 12 anos aí. É igual no Brasil? Eu não lembro, gente. No Brasil, eu acho que inclui a educação infantil. Se inclui a educação infantil, vai mais um tempo, né? Vai um pouquinho mais. Então, aqui são 12 anos, assim, consecutivos de estudo. Legal. Mas o sistema ele é gratuito, mas para quem? A família residente temporária, que é o caso da maioria das pessoas que chegam aqui. Sim, o residente temporário que tem o visto de trabalho, work permit, né? Então, se tem uma família que vem como estudante, um é o estudante, que é o aplicante principal, o outro tem direito ao visto de trabalho, aí sim, os filhos têm direito ao sistema de educação gratuito. Se vier um pai com os filhos, um pai solteiro com os filhos,
não tem direito se ele porque foi ele estudante, foi estudante. ele não tem direito. Aí tem que pagar e é bem caro. Tá. Lembrando que essa informação, né, Karina, é o que você tem. Foi como na minha época, né? Então, quase 14 anos. Foi assim, eles pediram, era necessário que, no caso eu era estudante, então meu marido ele tinha o visto de trabalho e aí os meninos podiam estudar. Tá, mas eu não sei se mudou, né, de lá para cá. Lembrando que o Canadá é muito grande Isso, e pode tem variar de leis... província para província também, né? Eu sei daqui de Alberta, eu nunca fui morar em nenhuma outra província. Até porque tem outras perguntas aqui que elas são bem específicas e pra informações de Alberta, tá? Isso. Então, se for diferente na província que você está procurando ou de pessoas que já estão aqui no Canadá, já deixa aqui no comentário como que é, até pra gente ter e para deixar claro que o que eu vou falar é referente a Alberta, tá? Isso. Toda a minha experiência é só em Alberta, a gente só morou aqui em Calgary, então de outra província eu não sei. Com certeza se aplica, também tem muitas similaridades com as outras províncias, né? Eu acredito que sim. Com certeza. E o que precisa para matricular a criança? Acho que a gente já falou, né? O visto, o passaporte, o comprovante de residência. Acho que essas são as 3 coisas principais. Tá. E, por exemplo, aqui, para você, a criança ela entra por idade, né? Na série dela por idade, ou pelo que ela já tem de histórico no Brasil? Eu diria que de um modo geral, é pela idade, tá? Então, eles vão avaliar tentar encaixar a criança pela idade, né? E do que pelo histórico, pela grade que ela tá. Então, assim, com os meus filhos, eles já estavam terminando a grade 1 no Brasil, né? A primeira série. Sim. E como a gente chegou aqui no final de outubro, eles entraram no início da grade 1 por causa da idade deles. Entendi. Entende? Então, não levou em consideração que eles já tinham praticamente terminado no Brasil. Tá. E aqui todas as escolas, ela tem o mesmo nível ou tem aquelas disputas de melhores escolas? Existe o rank, né, das escolas, que as escolas são avaliadas, né, mas eu não confiaria 100% nesse rank, né, e eu diria assim, de um modo geral, as escolas canadenses são muito boas, tá? Então, não se preocupa muito com o rank, mas eu sugiro até que vá visitar a escola, né, se você já sabe mais ou menos onde é que vai morar, ou sabe com certeza onde vai morar, vai lá visitar a escola para você ver como é, ou se quer escolher aonde você vai morar a partir da escola, eu sugiro que vá visitar. É isso que eu ia perguntar, né? Dá para escolher a escola? Olha, dá, né? Assim, quando eu vim para cá, eu queria, né, uma escola com uma determinada linha, então a gente não conseguiu casas para alugar, ou apartamento para alugar nessa região da escola, mas como uma exceção, né, a diretora disse que nos aceitava, mesmo que a gente morasse num bairro um pouco mais afastado da escola. Então, eu escolhi, né? Então, assim, vai depender, né, da escola, de se essa escola tem vaga ou não, né? Mas, de um modo geral, a criança vai estudar na escola do bairro que você está morando. Tá. E a aplicação, ela não é diretamente na escola, né? Ela tem que aplicar por board. Você tem que ir pro board, Você vai lá no board, na escola pública, aqui é o CBE, né? O CBI. E se você quer o sistema católico, aí você vai no board da escola católica. Isso que eu ia perguntar, né? Quantos sistemas de escola que existem aqui? O detalhe é que se você opta pelo sistema da escola católica, o processo é o mesmo da escola pública, só que eles exigem um certificado de batismo de alguém da família. Ou do pai, ou da mãe, ou da criança. Entendi. Tá? E pode ser do Brasil mesmo? Do Brasil, Não precisa traduzir em nada, mas eles querem o certificado de batismo da Igreja Católica, tá? Entendi. E como que são os horários, né? Os horários escolares, porque aqui é um horário só, né? Diferente do Brasil, que existe período da manhã e período da tarde. Aqui a criança, com exceção do kindergarten, que eu explico já, da grade 1 para cima, ela vai passar o dia todo na escola, tanto faz se é católica ou é pública. Os horários, eles são um pouquinho diferentes, né? Então, do kindergarten, começando, porque é a primeira, do elementary school, ele é um período pequeno, né? Ele geralmente fica numa média aí de 3 horas, mas
pelo que eu lembro, nem chega a 3 horas, 2 horas e 45 minutos. E aí pode ser de manhã ou de tarde. E aí a partir da Grade 1, aí o horário que começa e termina vai depender de escola para escola. Sim. Então, pode começar começando 8, e aí vai até 9 horas, dependendo da escola. Então, tem escola que começa 8 em ponto, 8h15, 8h20, 8h45, 9. E termina 3, 5 para as 3, 3h20, e assim vai, até 3h30, eu acredito. Eu vou dar o exemplo do meu menino, né, que é o mais recente, que eu levava... Quem que é seu menino? Uma menina, eu trabalhava como nani aqui no Canadá, né? Trabalhei 1 ano e 5 meses, então eu levava e buscava ele na escola. Então, quando eu comecei com ele ainda estava no kindergarten, mas ele estava numa escola privada, né? Uma escola paga. Sim. Então, o kindergarten lá eram 3 vezes na semana só. Era... Meio período ou o dia todo? O dia todo. Porque algumas escolas privadas, elas oferecem essa... possibilidade, em vez de ser todos os dias 3 horas pela manhã ou à tarde, eles fazem 3 vezes por semana o dia inteiro. Isso. E daí a partir do Grade 1, ele entrava às 8h30 da manhã e saía às 3h30 da tarde. Isso. Aí são todos os dias. Isso. Né? E como esse negócio de atraso é permitido? Porque assim, né, vamos falar que o horário escolar aqui, ele não bate com o horário de trabalho, né? Não bate. Por exemplo, se o pai ou a mãe trabalham até 4, 5 e 6, onde que a criança fica esse período? Isso foi uma coisa que me deixou, assim, muito surpresa quando eu cheguei aqui, porque eu pensei logo, como é que eu vou trabalhar, né? Se o horário é esse, e pelo horário de trabalho do André também não batia. Então, aí foi que eu descobri que é por isso que existem os before and after school, né? Então, inclusive, eu trabalhei prestando esse serviço durante 4 anos na minha casa mesmo, mas tem quem faça em casa, tem quem faça dentro da escola ou dentro de um daycare, né? Mas esse serviço é exatamente para atender essa lacuna que fica aí e ajudar os pais, né, com isso. Então, before e after, você deixa o filho nesse lugar, né, 7 horas da manhã, alguns abrem antes das 7, né? E aí essa escola ou a pessoa fica encarregada de deixar o filho na escola, a criança na escola, e pegá-la pontualmente no horário que a escola termina, tá? Então isso é uma coisa muito respeitada, o horário de pegar, né? Não o before e after é um serviço particular, tá? Before, antes, after, depois. Exato. Então, assim, só para entender, não é 100% garantido que o seu filho vai estudar na escola do seu bairro. Não, se a escola estiver cheia, ela provavelmente vai dizer, olha, não tem vaga, então a escola designada passa a ser uma escola do bairro vizinho, por exemplo, até ter vaga naquelas... Os documentos para aplicação, então vai precisar também do comprovante de residência. Sim, isso. Sim. Tá. E existe algum site para ver o ranking de escolas? Existe. Então a gente já coloca aqui. É o Fraser Institute. Tá aí. Fraser Institute. Tá aqui embaixo. E as escolas católicas, elas são gratuitas? São gratuitas, católicas e a do CBE, que é a pública, né? Sim. Então a católica, ela é pública também, tá? Então é só que uma é religiosa e a outra não. Essa é a diferença. E também existem as escolas particulares? Existem escolas particulares. Cristãs? Que podem ser cristãs ou não. Tá. A escola católica, quem é cristão evangélico consegue estudar na escola católica? Se tiver certificado de batismo sim, também, na igreja católica. O cristão que tenha certificado de batismo na igreja católica. Por exemplo, hoje eu sou cristã, mas evangélica, mas eu me converti, eu tinha 20 anos. Isso. Mas eu fui batizada é o meu caso. Na igreja católica. Então eu tenho certificado de batismo e eu posso colocar o Joshua lá. Isso. Entendeu? Ou, por exemplo, digamos que os meus pais são católicos, né? Ou foram católicos. Eu fui batizada, mas nunca frequentei a igreja católica. Se eu tiver o batismo, eles não vão perguntar, você frequenta a igreja? Qual igreja? Não. Você tem um certificado de batismo, um dos dois, o pai ou a mãe, tá valendo. Agora, se não tiver, aí vai ser complicado. Entendi. E você, como professora, mãe, né, que trouxe os 2 filhos, então não foi experiência de um, foi 2, né? Dose ao dupla. mesmo tempo. Como que é a adaptação da criança aqui na hora do inglês? Tá. Né?
Olha, eu fiquei muito ansiosa, né? Mesmo sendo educadora, mesmo tendo me preparado bastante para essa mudança, na hora de chegar e deixar os meninos lá na escola sem saber praticamente nada. A gente ensinou as palavras básicas de sobrevivência, né? Washroom, water, call mom. Mas eu fiquei bem ansiosa, né? A diretora da escola deles, da primeira escola, nos tranquilizou muito. E, para minha surpresa, eles ficaram de boa. Eles tinham 6 anos na época e eles ficaram de boa, né? No começo eles não entendem nada mesmo, mas eles aprendem muito rápido. Né? Então, falam com que criança é esponjinha. 3 meses, eles já estavam levando um amiguinho para casa e a gente combinou, né? A gente dirigiu esse amiguinho da escola para nossa casa. E nós ficamos impressionados porque eles iam conversando já em inglês dentro do carro. Nossa, como aprende rápido. Então, assim, é tranquilo. Eu acho que a necessidade de brincar junto, de se socializar, né? E a própria mente fresca, né? Sim. Faz com que eles aprendam muito rápido. Então, a aprendizagem da língua não deve ser uma preocupação. Eles e a escola, pegar, né? A escola também dá um suporte, né? Então, a escola de elementary school, ou de todo o sistema, né, de educação, ele tem um suporte de ESL, gratuito, faz parte do programa da escola. O ESL é o sistema de inglês como né? segunda língua, exato. Bacana. E, por exemplo, tirando a língua, uma criança que já estudou no Brasil, quando ela chega aqui, ela consegue acompanhar o sistema de ensino canadense? Sim, facilmente. Eu acho que a dificuldade vai ser a língua, né, durante um período de tempo. Então, se ela tiver dificuldade de acompanhar, é por conta da língua, né? Mas eu acho que, a minha opinião como pedagoga, eu acho que o sistema de educação canadense, ele é muito mais atrativo para a criança e para o adolescente também, né? Porque ele é um sistema, eu diria assim, holístico, né? Ele não é conteudista. Então, a criança estuda, ela aprende os conteúdos, mas ela tem tantas outras coisas para fazer, né? Tem artes, tem música, tem a parte de tecnologia, dependendo da escola, né? No caso, os meus eram do CBE. Então, a escola do CBE são escolas muito modernas. E eles tinham toda a parte de tecnologia, né? Acesso de apresentar os trabalhos usando o Mac, o iPad, enfim, né? De saber mexer, né? Com a tecnologia. Isso e tantas legal. Outras coisas, né? Sim. Artes, Esporte. Esportes. Quando chega no Junior High, eles têm que aprender um instrumento. Então, Olha, tem aula bacana. de banda, né? Que legal. Então, Tipo aqueles filmes americanos mesmo, né? Que tem... Exatamente. E eu acho isso muito legal porque a criança, ela experimenta um pouco de várias coisas, né? E ela vai se descobrindo com isso, não fica focado só naquela coisa, aprender conteúdo para fazer prova, né? Fora que, por exemplo, se uma criança ela engata naquele esporte, ela pode até conseguir bolsas, né? Nas universidades e tal. Sim, é muito valorizada essa questão do esporte dentro da escola. Isso. E agora uma pergunta que não quer calar. Vamos falar sobre clima. Como que é a relação das crianças e o clima, né? Aqui de Calgary, menos 19, menos 20. Menos 30, às vezes. Menos 30, né? Você, como agora proprietária de uma daycare, até quantos graus negativos a criança vai para fora brincar? Tá. Olha, a recomendação, né, pela regulamentação, é que as crianças, elas precisam brincar outdoor até menos 19, tá? E é muito frio, né? Elas não têm o frio que a gente tem, mas claro que passou de menos 10, né? Desceu, é muito frio já, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, principalmente para quem está chegando do Brasil, que ainda está aprendendo como se vestir, né? E a questão de ser independente, falando do elementary school para cima, a criança, ela precisa saber que ela precisa ir lá para fora e ela tem que estar vestida adequadamente. Então, a adolescente, por exemplo, não gosta das botas, né? Aquelas botas para um inverno pesado. Tudo usa tênis. Eles usam tênis, né? Então, eu trabalhei uma época, né, nas escolas do CBE e eles iam lá para fora com esse frio aí, com tênis. E às vezes acontecia deles quererem entrar porque não estava aguentando frio no pé. Sim. Não pode.
Não pode. Sério? Não pode. Eles têm que ficar, o recess é para ficar lá fora, é meia hora, vai passar frio. Para aprender que da próxima vez ele tem que vir vestido adequadamente. Olha aí, a mesma coisa vale para luva, para gorro, para o casaco, é responsabilidade da criança. E eu digo, dos pais orientarem a criança a se vestir adequadamente. Olha, interessante, tá? Eu não sabia disso. Quando é pequenininho, que a criança não decide, né, é responsabilidade dos pais mandarem, olharem o clima e mandar tudo que a criança precisa para estar agasalhada para enfrentar o frio daquele dia. E daí são os professores que vão colocar, ou no caso, dependendo da idade da criança, é muito pequenininho, 2 anos, o bebê, os professores vestem, mas a partir de 3 anos, eles são encorajados a se vestirem sozinhos, a professora dá uma ajuda. E eles entra parte da rotina mesmo, né? Do currículo da escola, aprender a se vestir para brincar lá fora. Legal. E como que é o sistema de avaliação aqui? Tem provas? Tem provas. Funciona? Eu particularmente acho que é melhor porque não é só pelas provas, mas tem os testes, tem os quiz, né? Mas eles não sentem essa pressão, o medo de fazer a prova, né? Porque o sistema não coloca isso, mas eles são avaliados pelos trabalhos, pela participação nas salas, né? De fato, tudo isso conta. A nota da prova, ela não é a que mais pesa. Entra tudo junto. Tudo junto, né? A criança é avaliada de uma forma global mesmo. De todo o ano letivo dela. Isso. E como eu falei, pela participação, o desenvolvimento nos trabalhos de grupo, né? Participação em sala de aula, etc. E como que é a alfabetização aqui estamos falando da província de Alberta, né? Qual que é o ritmo? Ela é mais lenta? Ou ela Se igual comparar com o sistema brasileiro, ela é mais lenta, né? Porque aí já entrando mesmo na minha área de maior experiência, no Brasil existe uma pressão muito grande para a criança terminar a educação infantil alfabetizada, né? O que para mim é um desrespeito à criança, né? Porque os estudos falam que ela precisa estar madura para isso. Isso geralmente acontece dos 5 para os 6 anos. Tem exceções? Tem, mas são exceções, né? Sim. Mas no Brasil isso é muito forte, né? Nas escolas particulares. Aqui, não, a criança ela vai para o kindergarten para ela começar a ser despertada para isso, mas não existe uma exigência que ela tem que sair do kinder lendo e escrevendo. Algumas saem, outras não. Mas na grade 1, aí é o fechamento, que é exatamente quando ela já está mesmo madura, né, para isso, que é o fechamento, né, desse processo de alfabetização. E aí na grade 2 é que eles vão começar a apurar mais, né, a escrita da criança, olhar mais para erros e tal, que eu acho que é o que é mais adequado. Entendi. E eu justamente peguei essa época, né, da criança que eu cuidava e eu achava muito legal, porque no kindergarten era uma o estímulo pela leitura, lúdico, né? Exatamente. Isso, é muito lúdico. Tinha leitura, ele trazia trabalhos com casa, projetos. Exatamente, de recortar. Isso, 5 anos, tem né? muita arte, muito incentivo à leitura, né? Tem muita ainda brincadeira, né? O que é apropriado para essa faixa etária. Exato, né? Exatamente. E como que estão nas escolas? Existe merenda? Não, a criança tem que levar, né? E a partir acho que do junior high que começa a ter cantina, alguma coisa assim. E tem cantina nas escolas? Tem. Mas a cultura aqui é de levar. A criança leva de casa para casa. Mas existem algumas escolas que você paga, né, pela comida? Tem. Algumas escolas oferecem cantinas né? particulares. É bem Isso, comum que daí oferecer. Você compra, né, mensalmente. E já deixa um crédito lá na cantina e a criança vai lá e pega aquilo lá todo dia. Micro-ondas. Tem micro-ondas também. Algumas escolas, outras não. Não tem nada. Não tem. Você tem que levar a comida no potinho térmico já. Sim. O que é muito comum, né? Que eu estranhei como brasileira, mas é questão da diferença cultural mesmo. E os meus filhos entraram nessa cultura daqui rápido, que eles não levam para a escola, para o almoço, a comida, né? Como arroz, feijão, carne. Sim. São lanches. São lanches. Né? Porque na escola, no elementary para cima, o recess é muito rápido,
né? E o tempo de comer dura aí uns 15 minutos, 20, né? Por isso que a cultura canadense, né, o almoço é coisa muito rápida e eles valorizam muito o jantar, que é às 5 horas da tarde, né? Que é quando toda a família chega em casa, né? E todo mundo senta na mesa para jantar. Então, assim, eu trabalhei nessa parte de ficar com as crianças na hora do almoço, que é o horário é o break dos professores, né? Então, a minha função era ficar com as crianças no horário de almoço. Eu observava. Então, eles levam sanduíches, um ou outro que leva um arrozinho com a carninha, né? Os asiáticos gostam disso. Mas o restante é sanduíche, é pizza, é uns vegetais, umas frutas com uma bolachinha. É um snack. Sim. Um snack mais reforçado. As escolas aqui são obrigadas a você usar uniforme? A maioria não tem uniforme. Não. Algumas têm, as privadas geralmente usam uniforme e tem algumas escolas públicas que têm um sistema específico que tem uniforme, mas é raro. E, por exemplo, terminou o ano, como que é o sistema aqui? Ele reprova o aluno? Ou como a gente estava comentando, né, o aluno ele é avaliado como um todo? Olha, eu nunca vi nenhum caso de reprovação. Eles dão todo o suporte que o aluno precisa, né, para enfrentar aquela dificuldade ali. Então, normalmente, se eles desconfiam de alguma dificuldade, eles informam os pais autorizam a criança a passar por um processo de avaliação. E aí o governo, se precisa de algum suporte, o governo fornece esse suporte dentro da escola, né? Então é dado esse suporte para que a criança não repita o ano. Eu desconheço, pode ser que tenha, né? Mas se for, é um caso bem extremo mesmo. Entendi. Né? E como que funciona o ano escolar? Bem diferente do Brasil, né? O ano escolar aqui começa em setembro e vai até junho 20, 25, por aí. E daí de junho, final de junho até 1º de setembro. Até 4 de setembro. São 3 meses aí de férias mesmo escolares, quase que é o Summer Break. O Summer Break, exato. Aí tem alguns breaks também, além do Summer Break, que é o Spring Break, que é uma semana, e aí cada escola... cada board ele faz o Spring Break numa época diferente. Então, a católica geralmente coloca o Spring Break deles atrelado à Semana Santa. E a pública, o CBE geralmente faz antes, em março. Né? Semana Santa, Páscoa em abril, eles fazem em março. Então, tem esse break, o Spring Break, o Summer Break, tem o Winter Break, que é ali perto do Natal e o Ano Novo, são 2 semanas. E fora isso tem o PD Day, que é o Professional Development, que é o dia para o treinamento dos professores. Esse, tanto a católica quanto a pública tem, uma vez por mês, não tem aula. Então, os pais, eles recebem o calendário com todos esses breaks, né? E no school days, para que eles possam se programar ao longo do ano. Isso, é isso que eu ia perguntar, né? Como que o pai... se prepara, por exemplo, no Summer Break, 3 meses sem aula. O pai ou a mãe não vai ficar 3 meses em casa de férias também, né? Olha, é uma coisa que precisa ser aprendida muito rápido, é preciso ter um planejamento familiar para isso aí. Então, uma vez que você recebe o calendário escolar, tem que planejar, né? Os dias de férias, tem casal que vai dividindo, né? Aqui no Spring Break eu tiro 2 dias, você tira 3. Quem pode, às vezes, tem privilégio de trabalhar de casa, mas isso precisa ser planejado. No Summer Break, da mesma forma, né? Os imigrantes, às vezes, decidem trazer um familiar do Brasil para ficar com as crianças durante esse período. Mas quando não tem essa possibilidade... O que é muito comum é que eles vão, com antecedência, reservar um summer camp, tá? O summer camp não é só para criança que o pai está trabalhando. Às vezes você quer que a sua criança está em casa, né? 2 meses, quase 3 meses, e quer que ela faça uma atividade tipo uma colônia de férias no Brasil, só 1 semana ou 2. Também ele atende a esse público. Mas... principalmente para os pais que estão trabalhando e não conseguem tirar esse período todo de férias.
Que é muito tempo. É muito tempo. No Brasil, assim, você fica um mês de férias, né? O pai enlouquece, imagina aqui 3 meses, né? Então, isso é uma coisa que estressa. Então, eu tenho algumas amigas que ainda têm filhos, né, no elementary school, e elas se planejam, assim, com muita antecedência. Se você perguntar hoje, ela já sabe até, né, se for hoje é setembro, ela já tem um planejamento de férias até junho do ano que vem. Olha, inclusive, é interessante você fazer essa reserva, né, do summer break ou do spring break. Às vezes tem lugares que oferecem também para a semana do spring break, o summer, que não é summer, né, o spring camp, com antecedência, porque é difícil achar vaga. Né, muito concorrido. É muito concorrido, exato. Então, olha aí, se preparem, anotem essa dica aí. Agora a gente vai falar da sua área atual. Vamos falar das crianças com menos de 5 anos, né? Tá. Como que funciona os daycares, preschool? Tá. Essa é uma dúvida que, assim, que eu recebo demais, né? Pelo Instagram da escola, no website, às vezes, enfim. E a primeira pergunta que não quer calar. Elas são gratuitas? Não. Não são gratuitas. Então, porque não é obrigatório, né? Então, é um serviço opcional. Então, é particular, né? Tá. E qual que é a diferença entre uma daycare, uma day home e uma preschool? Então, vamos lá. Vamos começar com o preschool. A preschool, ela é a escola de educação infantil do Brasil, por exemplo, né? Como se fosse o pré. O prézinho, né? A gente está acostumado no Brasil, né? jardim, tem as terminologias são diferentes, né? E a criança aqui, diferente do Brasil, a criança de preschool, ela tem a opção de ir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana ou 5 vezes por semana. É bem comum os pais escolherem 2 ou 3 vezes. Sim. O período são de 2 até 4 horas, mas o mais comum é entre 2 horas e meia por dia a 3 horas, tá? Eu nunca vi nenhuma escola de preschool que oferecesse 4 horas. A preschool, por ser assim, aí é manhã ou tarde, você escolhe, né? Mas se eu quiser então colocar o meu filho de manhã e de tarde, você vai pagar mensalidade dobrado, mas você tem que retirar a criança da escola quando acabar o horário da manhã, digamos que seja meio-dia, né? Elas têm que sair da escola e aí depois o horário da tarde é 1 hora, ela tem que entrar de novo. Ela não pode ficar direto na escola, porque a escola ela é licenciada para ser apenas preschool e não daycare. Entendi. Então agora nós vamos falar como é o daycare. Tá. O daycare, ela já pode receber as crianças por mais de 4 horas por dia, tá? Então ele dependendo, isso varia de daycare para daycare o horário, mas digamos, tem daycare que abre 6 da manhã e fecha 6 da noite, tem daycare que abre 7, fecha 6, 5 e meia, né? E o meu que abre 7 e meia e fecha 5 e meia. Então, isso aí o horário varia para cada um. Sim. A criança é obrigada a ficar esse tempo inteiro no daycare? Não. Essa é a janela de horário. Se abre 7 e meia, o pai pode deixar 8 e pegar às 4. O que ele não pode é deixar antes e pegar depois de 5 e meia. O horário é muito rígido. Ele pode trabalhar naquela janela. Pode trabalhar dentro daquela janela. Abertura e fechamento da daycare. Isso. E aí pode variar de dia para o dia, né? No caso, assim, tem criança que um dia sai às 4, tem outro dia que ela sai às 5, né? Às vezes a mãe diz, hoje eu vou pegar mais cedo, né? Então é bem flexível dentro dessa janela. E ela não paga mais por essa diferença de horário? Não, porque o sistema de daycare... E quase tudo que você paga aqui em relação a isso, você paga pela vaga e não pelas horas usadas ou pelo número de dias usados. Isso é uma coisa que às vezes o brasileiro tem dificuldade de entender. Mas eu vou passar 1 semana fora esse mês, eu posso ter um desconto? Não pode. Você paga pela vaga, entendeu? Independente se você usa ou não, a quantidade que você usa. Isso, a vaga é sua. Entendi. Entendeu? E como que funciona o day home? O day home, ele é um serviço também privado, né? Mas ele funciona, como diz o nome, dentro de uma casa. Sim. Né? Então, acho que a diferença principal, assim, as diferenças principais do day home,
Os horários também vai depender, né, da pessoa que está oferecendo esse serviço. Ela oferece na janela de horário que ela quiser. Às vezes pode ser 3 dias, 5 dias. Ela fecha quando ela quiser. Os daycares também têm tempo de fechamento diferente. Sim. Uns oferecem breaks, como as outras escolas, outros não, só uma semana. O daycare geralmente é non-stop. Mas existem alguns daycares que fazem spring break, que fazem summer break, né? Uma semana no summer. Então daycare não tem... Não tem uma regulamentação para isso. Entendi. Isso fica opcional para cada daycare, tá? Então é bom perguntar isso quando você for escolher um daycare, tá? Eu sempre informo, né? E existe benefício do governo para pagar essas daycares day home? Existe. Começando em janeiro desse ano, o governo de Alberta, tá? Essa é uma coisa que eu acho que deve expandir para outras províncias. Ele está oferecendo um grant para quem está matriculado no daycare, tá? Esse valor do grant, ele varia por faixa etária. Então, eu digo os valores? Você quer que eu diga os valores do grant? Vou pôr a tabela depois. Você vai pôr a tabela? Então já vai colocar a tabela. Então, ele varia por faixa etária. Quanto mais nova a criança, maior é o grant. Então, um exemplo só, se puder. Então, por exemplo, a criança de 19 meses a 2 anos, o valor do grant é 510, tá? Então, quando você matricula a criança no daycare, automaticamente o governo vai depositar na conta do daycare esse valor para você. Você paga a diferença. Tá, então vamos colocar um exemplo. Uma daycare de 1.100, eles já vão depositar 510. 510 e você desse paga 1.100, a diferença. Você paga a diferença. Isso, exatamente. Tá, aí, dá uma ajuda, né? Muito boa. Isso não existia antes de janeiro, tá? Não, todo mundo ficou feliz aqui em Alberta. Porque é um serviço caro, né? Sim. Então, aí tem o subsídio, que já existia antes de janeiro. O subsídio, ele é de acordo com a renda familiar. Então, você tem que aplicar, diferente do grant, que não precisa fazer nada, não precisa aplicar. É só você matricular. O grant você matricula, que é automaticamente o governo Isso. com Aí o o próprio daycare vai mandar o nome da criança lá pro site do governo e ele já entende que aquela criança está matriculada e passa a depositar aquele valor na conta da escola. Legal. Tá? E o subsídio, né? Aí o subsídio não. No subsídio você precisa perguntar se o daycare aceita subsídio, porque ele precisa se cadastrar, né, com o governo para poder receber o subsídio. E aí, se ele aceitar, você precisa aplicar. E tem um link lá do governo que você entra, diz qual é o nome do daycare. Mas ele está disponível para todo mundo, até para residente temporário? O subsídio tem que ser para residente permanente ou canadense. Ah, entendi. E ele tem um teto, né? Que é até $266. O valor que ele acredita para você pode ir até $266. Esse subsídio, ele é repassado para você e você repassa para a escola? Não, ele é depositado, ele é igual ao depositado? grant, é depositado direto na conta da escola. Mas então, a família que aplica. Entendi. Tá? Então, e aí, baseado na renda familiar, o governo diz quanto que você recebe. Pode ser menos de 266. Ah, tá. Entendeu? 266 é o teto máximo. Então, vai depender muito do seu tax. Da renda familiar. Da renda familiar. Boa. Isso. Então, ó, você tem 2 benefícios aí se você é residente permanente. Ou o grant, que entra quem está aqui com visto de estudo, recebe o grant. Ótimo. E o bom é que é o que se paga mais, que o governo paga mais. Então, assim, para residente temporário, isso é uma beleza, né? Tá. Qual é o período regular que um bebê ou uma criança fica durante o dia? Tem um limite? Não, o limite é o horário de funcionamento do daycare, né? Aí eu lembrei agora sobre a diferença do day home para daycare, né? É interessante quem vai optar por day home saber que a pessoa que oferece o serviço do day home não necessariamente ela tem uma formação na área para cuidar de crianças. É importante perguntar se ela tem feito o police check, que são os antecedentes criminais, se ela tem o curso de primeiros socorros, que é o first aid. É muito importante perguntar isso.
E referências, né? Porque é um adulto sozinho cuidando de 6 crianças pequenas ou menos, dependendo da idade. Então, isso que uma dúvida. Ela tem um limite de crianças que ela pode cuidar. Então, acho que dependendo da idade. Se forem bebês, eu não sei se até 3 por adulto, eu não lembro, né? Porque eu nunca fui ler a regulamentação do day home, mas bebê, a proporção é menor, né? Adulto por criança, que chama ratio. Mas se forem crianças de 3 a 5 anos, são 6. Tá, e todas essas instituições de home, daycare, preschool, elas são regulamentadas. Você precisa ter... Não, o day home não necessariamente. Ela tem que aplicar, né? Não, tudo bem, mas ela precisa de uma aprovação da prefeitura para atuar na casa dela. É bom se certificar, tá, Bruna? Se a pessoa tem... Se ela é licenciada, é uma garantia maior de segurança, porque ser licenciada significa que a casa dela foi fiscalizada, inspecionada para saber se atende a todas as exigências de segurança, né? Que é a mesma coisa para daycare ou preschool, né? Então, a gente é inspecionado para saber se atende as exigências, né, de segurança para a criança. Então, o day home também vai ser. E uma vez que ela é aprovada, ela é inspecionada, né? Assim como os daycares e preschool também. Agora eu vou puxar a sardinha pro lado da Karina. A Karina, quanto tempo que você tem sua preschool aqui? Eu abri... eu tô nesse ramo, né, 2 anos. O primeiro ano eu estava funcionando só como preschool e o segundo ano eu já estava com a licença de daycare. Tá, e para ela, quando ela conseguiu essa licença de daycare, a escolinha dela, né, o espaço dela foi avaliado com excelência, gente. Com excelência. Essa mulher aqui, ela é porque é aquela coisa de brasileiro, quer passar excelente. Com nota 10, né? Exato. Então, realmente, impecável. Assim, A gente vai deixar aí as informações da escolinha dela, né? Se você tem filho, pra ela explicar no final. Tudo sobre isso. E, assim, pra vocês até entrarem no Instagram dela e acompanhar também, gente. A escola dela é um charme. Eu já falei pra ela aceitar crianças abaixo de 18 meses, né? De 2 anos, pra que eu possa colocar o Joshua lá. Mas, tá bom. Mas eu acho que até o Joshua fazer 1 ano eu vou convencer ela ainda. Tá bom, quem sabe, né? Aí, Bruna, deixa eu só fechar outra coisa que eu tava falando de fazer essa averiguação do day home, né? Vamos ser justas também em relação ao daycare para poder fazer esse contraponto e ver o que ele atende melhor, né? Então, do day home tem essa questão que eu já falei, do daycare. Aí, no daycare, quem trabalha no daycare aí já é exigido ter uma certificação específica, né, para quem trabalha com crianças pequenas, que aí tem uma certificação que ela tem 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, mas obrigatoriamente, né, as professoras, as educadoras, elas têm que ter um desses 3 níveis. Já no day home, não. Né? Ela pode ser uma mãe, normalmente quem oferece esse serviço é uma mãe que está em casa ainda com os filhos, né? E aí ela aproveita que ela está em casa e ela oferece esse serviço. Algumas têm formação, pode ser, por terem sido professoras, né, no passado e agora estão tendo filhos e tal. Mas é bom perguntar. No daycare, não. Você já sabe que elas vão ter, no mínimo, nível 1, tá? Legal. E são mais pessoas dentro de um ambiente com as crianças, né? Sim. Então, é um pouco mais seguro porque tem vários adultos ali se observando, né? Entendi. Bom, e como essas escolinhas, né, antes do kindergarten são pagas, qual que é a faixa de preço aqui para Alberta? Mais especificamente em Calgary, né? Em Calgary, Calgary, eu já ouvi falar que é uma das cidades que cobra, assim, os valores são mais altos, né? Mas eu não sei, eu nunca fui conferir. Eu diria que vai variar aí de $1.000 até $2.000, né? Eu tive conversando recentemente com uma amiga que trabalha num outro daycare aqui famoso, que, por exemplo, para bebês, né, se cobra $2.000 por mês. Claro que tem um grant, né, que ajuda, mas mesmo assim... Isso, Joel?
É muito. Quase que eu caí da cadeira aqui. É muito caro. Gente, então eu também. vou dizer, a média é $1.500. Isso depende da faixa etária. Os bebês é onde você vai pagar mais, né? Até de 0 a 18 meses, porque diminui o número de crianças por adulto. Sim. Né? Então se paga mais. E aí, na medida que a criança vai crescendo, esse valor diminui um pouquinho. Mas é um serviço caro. O seu daycare é em inglês ou em português? Boa pergunta, Bruna. Eu recebo essa pergunta demais. Eu tenho várias famílias brasileiras no meu daycare e eu sempre falo, olha, o meu daycare não é um daycare brasileiro, tá? Sim. Ele é um daycare canadense que é dirigido por uma brasileira e que no momento conta com algumas professoras brasileiras, né? Sim. Então, por conta disso, a gente fala o português com as crianças que estão chegando do Brasil, né? Que estão nesse... E aos poucos a gente vai transicionando para o inglês, tá? Mas a língua principal do meu daycare é o inglês. Eu ia fazer uma pergunta, né? Qual que era a vantagem de ter um daycare em português? Mas, assim, se a família tá mudando pro Canadá, obviamente ela tem que aprender o inglês, né? Então... O que eu sugiro é assim, eu adoraria poder oferecer uma imersão em português, né? Eu até quando eu comecei com o preschool, eu comecei oferecendo, né, uns horários que seriam só em português, mas eu não tive muita demanda. Então, acabei fechando. E eu não sei ainda se um dia eu conseguirei fazer isso. Mas o que eu digo é assim, eu dei aula de português para as crianças aqui por 10 anos, né? Eu tinha uma escolinha de português na minha casa aos sábados, que era o Tindolelê. E o meu objetivo era criar o vínculo das crianças com a língua portuguesa, né? Para que elas tivessem o desejo de continuar falando, porque na medida que elas aprendem o inglês, elas vão querendo abandonar o português. Então, aí essa também já é uma questão. Aí entra o meu conselho, né? O principal é a família manter o português em casa. Então, por exemplo, no meu daycare, que é inglês, eu digo... Não se preocupe em ensinar seu filho a falar inglês para que ele venha para o daycare. Continue falando em português. E eu digo 100% em português. Não mistura, né? Pega ali a sua backpack. Não, pega ali a sua mochila. Sim. Né? Fala o português porque eles estão construindo vocabulário. A criança pequena, ela é muito capaz de aprender 3, 4 idiomas ao mesmo tempo. Aqui a gente já decidiu que vai ser português aqui em casa. Excelente. E não abra mão. O inglês ela vai aprender. Isso, e invista, vai no Brasil, traz livros de português, traz músicas, filmes, né, no DVD, sei lá, o que for possível, coloque em casa, língua falada, língua estimulada, o português, porque o inglês está garantido, o português não está. Exatamente. Entendeu? O português se perde. Que vai construir. Eu fiquei assustado de ver o tanto de filho de brasileiro aqui que não tem mais o não português. Não tem, eles perdem. Exceção é os que falam português bem. Exatamente. E Como que é o português dos seus filhos? Olha, é bom. É bom. Eles falam, tem palavras que eles não sabem, porque o vocabulário deles foi construído quase todo em inglês, né? Então tem coisas que a gente fala e eles dizem o que é isso, né? Mas, por exemplo, mensagens de texto, eles só mandam mensagem de texto em português. Tem um erro aqui, outro ali. Mas eu acho que, para quem chegou com 6 anos de idade, o português deles é muito bom. Eles leem, eles escrevem e eles falam. Com sotaque? Tem um sotaque, né? De gringo. Quando a gente vai pro Brasil, a família nota mais, né? Sim. Mas o sotaque é o de menos, né? É igual a mim, falo inglês com sotaque, mas não tô nem aí. Mas, aí a outra coisa que eu vi, né, quando eu estava dando aula de português, por exemplo, às vezes as mães queriam que a criança entrasse no Tindolelê com 6, 7 anos. Eu passei um período trabalhando com crianças de 6 a 11 anos, né, e eu desisti. Porque eu percebi que já estava tarde demais. Eles não queriam, eles estavam fechados. Entendi. Eles não tinham vocabulários, alguns não entendiam nada do que eu falava em português. Olha, interessante. Né? Então, a idade de começar, a idade mesmo de investir pesado é quando eles são pequenos. Porque quando eles entram no elementary school, que começa a ler e a escrever no inglês, aí eles vão virar a chave e eles não vão mais querer falar o português. Ou fala muito, com muita dificuldade, né? Só.
Então eu acho que português, uma língua é uma herança, a gente não deve abrir mão, né? Exato, eu também acho, eu concordo. E quais são as atividades que são feitas numa daycare? Bom, isso também vai variar de daycare para daycare. Os daycare, geralmente, eles dizem que tipo de currículo eles seguem, tá? Ou que filosofia, né? O método. O governo de Alberta, ele tem uma sugestão de currículo, né? Que chama um framework, que é uma sugestão de currículo. Mas a escola, o daycare, ele pode escolher qual é a metodologia ou a abordagem que ele vai trabalhar. Então, no meu caso, eu trabalho inspirada nas escolas italianas de Reggio Emília, mas tem daycare que é montessoriano, tem daycare que diz que é play-based, né, baseado nas brincadeiras. Então, isso vai depender de daycare para daycare. Então, eu diria, tem atividade sim, né, na maioria dos daycares. Entendi. Agora vamos para as perguntas finais. Tá bom. Acabando, gente. Uma pena, né? Porque acho que esse assunto é tão interessante e tão importante, né? Que dava pra gente ficar conversando aqui. Também ficaria aqui por horas. O que mais você gosta no sistema de ensino canadense e o que menos gosta? O que eu menos gosto é o que a gente já falou, essa questão do horário não encaixar, né, com o horário de trabalho, né, das pessoas. Eu não me lembro de alguma coisa assim muito gritante, mas o que eu achei estranho, basicamente, foi isso, muito break, né, muito peak day, então você realmente tem que se ajustar a tudo isso. E o fato de ser diferente, né, eu acho que o que eu gosto é justamente o que é diferente do Brasil, né, que era o que eu vim em busca, né, de um sistema com mais qualidade, com mais respeito à criança e ao adolescente. Então, para mim, o ponto forte é ele não se focar apenas na aprendizagem de conteúdos, né, e fazer aquela pressão estressante para fazer prova e aprender os conteúdos. Mas ele tem uma preocupação com o desenvolvimento holístico, né, da criança. A parte física, a parte das artes, da música. Sim. Né? No high school eles têm várias disciplinas, né, opcionais que vai de marcenaria, culinária e tantas outras que eu nem lembro mais. E valeu a pena você ter vindo pra cá? Bruna, demais. Eu não me arrependo. Educar seus filhos aqui? Sim, eu não me arrependo, né? Assim, hoje eu faço muitos cursos ainda, né? Assim, no Brasil, essa história da pandemia que abriu esse universo de cursos à distância, online. Então, eu tenho tirado proveito disso e feito muitos cursos, né? Com educadoras brasileiras. E com isso eu tenho contato com outras educadoras que estão dentro das escolas no Brasil, né? E eu posso dizer que mudou muito pouco de 14 anos para cá, infelizmente. E você acha que você economizou? Sim. Sim. Lá no Brasil, provavelmente você tem que muito caro, né? Uma escola boa no Brasil é muito caro, assim. Infelizmente, né? A gente tem um sistema público de educação no Brasil um pouco precário, né? E daí muitos pais tem que se sacrificar ou preferem, né, quando podem se sacrificar para pagar uma escola particular. E é muito caro, assim, falando de Fortaleza, eu sei que é no Brasil todo, né? Então, assim, eu acho que valeu a pena. Eu quis, né, experimentar o sistema público, né, e o máximo que eu pude. A minha experiência foi maravilhosa com o sistema público. Os meninos estudaram 1 ano numa escola católica, que era do meu bairro, mas eles não gostaram e eu confesso que eu também não gostei, mas eu não vou falando do sistema, foi daquela escola, como eu falei, né? Assim, depende muito de escola para escola. Sim. E aí eu acabei voltando eles para o sistema público e eles terminaram lá e eu achei maravilhoso e não pagar 1 centavo por ele também. Bom, ótimo. Bom, pergunta final. Na verdade, não é nem pergunta, é só uma dica para todas as mães, os pais que estão nos assistindo. Se você pudesse deixar uma mensagem para eles, né? Para uma mãe que está com medo de trazer seus filhos para o Canadá,
com medo deles não se adaptarem. Tá. Qual que é a sua mensagem? Depois desses 14 anos. Eles vão se adaptar mais rápido que vocês, né? Eu posso dizer isso. Eles se adaptam ao clima muito mais rápido. Quanto mais nova a criança, mais fácil, mais rápido vai ser essa adaptação. Eles vão aprender a língua muito rápido, né? Mais do que vão lhe surpreender. E vão lhe ensinar e lhe corrigir também, né? Com a pronúncia. A pronúncia deles se torna, assim, perfeita, né? Eles crescem sem sotaque. A gente aqui continua convivendo com ele. Então, eu não teria preocupação com isso, né? Eu focaria as preocupações em outras coisas, né? O planejamento, a preparação para essa vinda e tudo mais. Mas eles vão se adaptar, sim. Sim. Ai, que legal. Fale um pouquinho da sua escola, tem vaga lá? O pessoal que chegar aqui pode te procurar. Ai, meu Deus. Tem fila até 2025. Ai, não. No momento eu realmente estou sem vaga, né? Mas estou com uma fila de espera. Mas eu espero que isso seja temporário. Então, peraí, eu preciso já deixar o Joshua na lista de espera pro ano que vem? Eu acho que sim, Bruna, não sei, né? Já coloca o Joshua na sua lista de espera aí, então. Então é isso, assim, no momento eu tô sem vagas, né, eu tenho, como eu falei, tenho várias famílias brasileiras, eu procurei ao máximo, né, fazer a adaptação dessas crianças que chegaram do Brasil, né, recentemente, dessa forma, oferecendo adaptação em português, né, e é como se fosse um mimo mesmo, né, para os nossos conterrâneos, né. Mas no momento eu estou sem vaga, mas não deixa de me contactar, nem colocar lá na lista de espera se você realmente gostar do trabalho, né, da escola, da proposta. Onde que as pessoas te acham? Tem o site, né, da Free to Be Kids, www. Você pode colocar embaixo, Bruno? Eu não sei. Tá, então tá bom. É Free to Be Kids com Z, não é com S, né, .ca. E tem o Instagram, que é a mesma coisa, Free to Be Kids com Z, e o Facebook. Isso. Então acompanha lá, já segue, que ela posta como é a atividade lá, né? Ela sempre tá postando nos stories algumas atividades lá da escola, é muito legal. Por favor, Karina, coloca o Josh na lista de espera. Tá bom. Já tô pedindo aqui no vídeo pro ano que vem, gente. Se eu puder apertar. Pode apertar, só um pouquinho. E, Karina, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Que foi um vídeo muito rico, com informações muito valiosas. Obrigada mesmo pela disposição de vir trazer aqui e contar um pouco sobre sua experiência. E obrigada a vocês, por todos vocês que assistiram. Seguem a Escola da Karina. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário, deixa o seu like. Dá o like, ativa, né? Ativa as notificações. O pessoal para assistir o vídeo com a Duda e com o Vininho sobre adolescentes no high school, qual que foi a experiência deles. É verdade. Um bate-papo muito legal, a gente vai deixar aqui na frente aí o vídeo. Pronto, o João já deu o recado. Acho que é legal, né? Porque sim, com certeza. Isso, é a visão dos estudantes, né? Dos adolescentes aqui. Exato. Então, fica aí a dica também pra vocês. E também não deixa de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E obrigada. Fala do Telegram. Se inscreva no nosso Telegram, o link tá aqui embaixo. A gente já tá com quase 2.000 pessoas e a gente manda as informações, tudo de primeiríssima lá. E vai ser muito bom ter você com a gente. Pronto, recado dado. Obrigada, Karina. Também, Tio Canada. Obrigada a vocês por terem assistido.